Nós temos aí os 4 estados de consistência do solo, né, que são os estados líquido, estado plástico, estado semissólido e estado sólido, e a umidade que está entre cada um desses estados, né, é a umidade do limite de liquidez, a umidade do limite de plasticidade e a umidade do limite de contração. Cada solo vai ter uma umidade para cada um desses limites, né, e é isso que depois a gente vai estar tentando aí descobrir. Nós temos um índice chamado de índice de plasticidade. Esse índice é a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade do material. Então a gente tem aí o índice de plasticidade, né, que a gente coloca na letra I, chamado de IP, igual ao limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Quanto maior for esse valor, maior vai ser o caráter argiloso desse solo. Para areias, por exemplo, esse valor é 0, já que é um solo que não tem plasticidade. Então a gente tem aí nos estudos que mostram que as argilas são mais compressíveis, né? Então pode ter variação de volume, quando temos altos valores de IP, e que a matéria orgânica do solo aumenta o limite de plasticidade, porém não aumenta o limite de liquidez, diminuindo assim o IP, né, o índice de plasticidade. Podemos dizer que um solo com um IP maior que 15, ele é altamente plástico. Já com IP entre 7 e 15, ele é um solo medianamente plástico. E o IP, quando o solo tem um IP, índice de plasticidade menor do que 7, ele é um material pouco plástico. Então a gente vê aí no gráfico, né, o IP mostra aí quanto que é esse tamanho aí do estado plástico, né? Então, se a umidade do limite de liquidez for alta e a umidade do limite de plasticidade, né, aqui for baixa, isso daqui aumenta, né? Se a gente aumenta essa umidade ou diminui essa daqui, o estado plástico diminui. Então, quanto maior essa amplitude aqui, né, do índice de plasticidade, maior vai ser o caráter argiloso aí do solo, né? Sendo que a gente já considera um índice de plasticidade maior do que 15, né, como altamente plástico. Então a gente pode fazer algumas correlações, né, uma delas aí que foi apresentada aí por Terzaghi, está citada no livro do Carlos Souza Pinto. Ele é uma correlação que apresenta aí o valor do índice de compressão, que é um índice utilizado na mecânica dos solos para poder calcular a variação de volume do solo, né? E esse índice correlacionado com o limite de liquidez do solo. Então, se a gente tem o limite de liquidez do solo, a gente entra nessa fórmula aí que está colocada aqui, né? Então, 0,009 vezes o limite de liquidez menos 10, a gente teria aí uma estimativa aí do valor da compressibilidade do solo. Ok? Então, o interessante dessa fórmula é que mostra que quanto maior for o valor do limite de liquidez do solo, maior o índice de compressão do solo. Quanto maior o índice de compressão do solo, mais esse solo pode ter variação de volume. Proposto também por Terzaghi aí, é um índice chamado índice de consistência. E esse índice ele vai servir para indicar a posição relativa da umidade com relação aí aos limites de mudança de estado. A fórmula é essa que está aí. O índice de consistência é igual ao limite de liquidez menos a umidade, que divide o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, olhando aqui pelo gráfico, se a umidade estiver dentro do seu estado plástico, entre os dois limites de liquidez e plasticidade, significa que esse valor aqui vai estar dando entre 0 e 1. Né? Se a umidade for igual ao limite de plasticidade, o valor será 1. Se for igual ao limite de liquidez, o valor será 0. Agora, a umidade também pode estar dentro do estado líquido, a gente vai ter um valor aí menor que 0, ou dentro do estado semissólido ou do estado sólido, a gente vai ter um valor aí maior do que 1. Né?